mudança é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir. A única certeza na vida que a gente tem é a mudança. O que acontece é que, graças à tecnologia, as mudanças vêm ocorrendo de uma forma muito rápida. 40 anos atrás, o que a gente sabia, hoje não vale nada. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Os Conselheiros. Eu sou Marcelo Simonato e vou acompanhar você nessa jornada. Se é a sua primeira vez aqui conosco no podcast, sejam todos muito bem-vindos. Convido vocês a fazerem a inscrição aqui no nosso canal, seja no YouTube como também no nosso Spotify. Nosso podcast vai ao ar todas as segundas-feiras às 20 horas e é um prazer tê-las aqui conosco. No podcast Os Conselheiros, nós costumamos trazer empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional, trazendo para eu e você conteúdos, insights, pílulas de sabedoria e assim também nos ajudando então nas nossas carreiras. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa aqui no chat o seu comentário, da qual cidade você está falando, se você é empresário, se você é conselheiro, consultor, vamos manter contato e nos relacionarmos. Todos vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa, aqui na Board Academy, no nosso podcast Os Conselheiros. Hoje eu tenho o privilégio de entrevistar, ou melhor, conversar com um amigo, Reinaldo Derrico. Reinaldo, ele é empresário da área de consultoria em tecnologia. É também um board member, um conselheiro formado aqui pela nossa casa. E vamos trocar ideia com ele hoje, conversar um pouco sobre a sua carreira, o que ele tem feito hoje, como ele pode ajudar você, empresário, que está aí do outro lado, como ele pode ajudar você, conselheiro, que assim como ele, tem ajudado tantas empresas do nosso Brasil. Reinaldo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, Simonato, a oportunidade de estar aqui participando desse programa. E, como você falou, a minha ideia é tentar trocar experiências e compartilhar o meu conhecimento com quem estiver nos ouvindo. Muito bom, muito bom. Você sabe que aqui no podcast Os Conselheiros, a gente sempre fala para o entrevistado, né? Sinta-se em casa. Tá? Então, imagina que a gente realmente está aqui numa mesa de um restaurante, conversando, falando sobre a vida, sobre a jornada, e nós temos ali, junto com a gente, outros colegas, outros amigos que estão nos assistindo, que estão aqui na mesa do lado, na cadeira do lado, conversando conosco. Né? Eu te conheço um pouco, seja por conta lá do livro Os Conselheiros, que você participou do volume 1, certo? Correto. Lá atrás, tive o privilégio de ser um dos primeiros aí a ler o seu capítulo, a sua história. E tem muita gente aqui que talvez não te conheça. Então, me permita aqui fazer algumas perguntas para você dessa origem, né? Porque eu tenho certeza que você não nasceu empresário. Talvez tenha nascido com esse espírito empreendedor, mas o empresário veio em algum momento um pouco à frente na sua vida. Então, conta pra gente aonde você nasceu, no que você se formou, qual foi a ideia ali da formação, primeiros passos na carreira e depois a gente chega no que você está fazendo hoje. Muito bom. Bom, inicialmente é o que você falou, o espírito empreendedor. Né? Eu tinha 14 anos, eu acho que vale a pena contar isso porque não tem nada a ver com a tecnologia, mas tem a ver com o espírito de querer fazer algo próprio. E nessa época eu colecionava gibis. E aí a minha mãe um dia falou assim, olha, tem muito gibi aqui em casa, vai se desfazer desse gibi. Eu peguei uma sacola, naquela época a gente tinha sacola que levava na feira, e quando eu cheguei na feira, eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou vender esses gibis aqui na feira. E montei a barraca do lado das outras barracas e comecei a vender gibi. Só que o que aconteceu, Simonato? Algumas pessoas vinham e não tinham dinheiro para comprar o gibi. Mas elas tinham outros gibis. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Troco 2 por 1. Então você me dá 2 gibis e leva 1 gibi para ler. Com isso, o problema da minha mãe não foi resolvido, porque eu fiquei com mais gibis em casa. E esse foi o meu primeiro trabalho informal de empreendedorismo. Eu tinha 14 anos de idade. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, capital. Nasci na Moca, né? Então tenho descendência italiana, aí a origem do Derrico. Quando eu tinha 14 anos, naquela época, a lei era um pouco mais branda com relação ao trabalho de menores.
E os pais eram um pouco mais rígidos que os pais atuais de hoje. O meu pai um dia me chamou e falou assim, escuta, está na hora de você trabalhar. Você precisa fazer alguma coisa. E eu falei, tá bom, pai, me dá um tempo que eu vou fazer. Eu já não era muito normal, vamos falar assim, porque naquela época eu era filatelista. Eu colecionava selos. Então eu vinha de ônibus no centro da cidade comprar selo. E aí, passando um dia na rua 24 de Maio, eu vi uma placa escrito Senatre, Centro Nacional de Treinamento. Faço o curso e arrumo emprego em 30 dias. Eu falei, opa, isso me parece interessante. Resumindo, era um curso de perfuração, que hoje a gente fala digitação, mas naquela época era perfuração, porque a gente perfurava os cartões. Quem é mais antigo da nossa época vai lembrar que a loteria esportiva tinha aqueles cartões perfurados. Tinha então, mesmo. essa era a entrada de dados no computador. Aí eu fiz esse curso, me formei, cheguei em casa com meu pai, todo animado, numa sexta-feira, falei, ó, pai, está aqui o diploma, já me formei, agora eu preciso procurar emprego. Na segunda-feira, meu pai me chamou e falou, me acordou cedo, falou, vamos trabalhar. Eu falei, como assim trabalhar? Não, vamos comigo. Meu pai, nessa época, ele era diretor de vendas de uma indústria de disco. Para quem não sabe, disco já foi uma indústria, né? Se vendia disco de vinil, tinha fábrica. Então, eu cheguei com meu pai, entrei no CPD, naquela época que era o Centro de Processamento de Dados. Tinha o Jorge, que era do RH, um japonês. E aí, nesse dia, Simonato, eu confesso para você que foi um dia que foi muito complicado para mim, quando meu pai chegou e falou assim, olha, Jorge, esse aqui é meu filho, ele diz que fez um curso de perfuração e que está pronto para trabalhar. Então, ele vai ficar aqui 30 dias trabalhando de graça. De graça. Depois de 30 dias, você vai me dizer se ele serve ou não serve. Não tenho compromisso nenhum, não é porque é meu filho. Nossa, eu olhava para meu pai e falava assim, mas de graça? Não vai chover nada assim, né? De graça. Eu trabalhei um mês de graça. Quando passou um mês, esse Jorge falou assim para mim, Reinaldo, você está muito bem, gostei, você tem agilidade nas mãos, tal, nós vamos te registrar. Só que eu não posso te registrar como perfurador, porque perfurador já ganha um salário e você está começando. Então, eu tenho a honra, o orgulho de dizer que a minha carteira de trabalho, muito antes de sair a lei, eu tenho como... a minha primeira profissão é aprendiz de perfuração. Então, eu fui um aprendiz, quando nessa época ainda nem existia esse conceito de aprendiz. De aprendiz. Porque hoje tem lei, tem tudo, né? As coisas mudaram. E aí eu comecei a trabalhar. Com quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Dos 14 aos 18, bom lembrar, essa empresa chamava SIGA, SIGA Sistemas, que depois virou MicroSIGA, que depois virou TOTUS. Ou seja, eu tive a honra de ser apadrinhado tanto pelo Ernesto Haberkorn como o Laércio Cosentino. Os dois foram meus mentores e os meus tutores. A partir desse período, eu fiz um crescimento vertiginoso dentro da companhia, porque eu olhei e falei, é isso que eu quero para a vida. Aí, de perfuração, rapidamente eu fui para a operação, fiz curso, fui ser operador, fui ser programador de sistemas, depois eu fui ser analista de sistemas. E aí, eu já estava pronto na época da faculdade, e aí o Ernesto falou assim para mim, não faça faculdade de tecnologia, porque você vai se frustrar. Faça faculdade de administração de empresa, porque aí com isso você vai entender todo esse ERP que a gente tem aqui, que eu tanto falo, e você vai conseguir entender as caixinhas de contabilidade, quantas a pagar, quantas a receber, vendas, estoque, faturamento. Aí eu falei, caramba, ele está certo. A tecnologia pela tecnologia... Você faz em cursos mais rápidos do que uma faculdade inteira. Não, e outra coisa, né? Mesmo naquela época as coisas mudavam muito rápido. E aí eu peguei e fiz administração de empresa. Então, me formei em administração. Que baita dica, né? Foi uma dica. Só fazendo um parênteses aqui, você que está nos assistindo, gente, por que esse podcast Os Conselheiros é um sucesso? A gente fica aqui 1 hora conversando e você vai falar assim, moxa, mas eles ficam batendo papo sobre a carreira do convidado. É verdade. Mas você só precisa de uma dica, de um insight, de uma palavra, de uma frase
que pode mudar o jogo aí no seu negócio. Pode virar uma chave importante para você que está buscando uma posição de conselheiro ou já é conselheiro e está ajudando, assessorando alguma empresa. Então fica atento, não só esse episódio de hoje, como nos episódios seguintes que nós teremos aqui no podcast Os Conselheiros. Olha o que o Reinaldo está trazendo para a gente. Uma dica de alguém que hoje é super importante, estava começando naquela época, mas falou para ele assim, não faça o óbvio, faça algo diferente. É verdade. E eu digo para mim que isso foi fator crítico de sucesso. Porque isso me abriu a mente para outras coisas e não ficar preso na tecnologia. E aí, Simonato, tem uma outra vantagem. Logo depois disso, nós fizemos um trabalho na Indiana Companhia de Seguros. Aí eu fui seu coordenador de sistemas da Indiana. Naquela época, o computador era algo caro e que você tinha que fazer o que a gente chamava na época de block time. Você tinha que blocar horas do computador. Não era, as pessoas não tinham computador. Era muito caro, tinha que ser uma empresa muito grande. Nem existia ainda os mini e os microcomputadores que foram na década de 80. Então, eu fui seu coordenador e, com isso, todo aquele conhecimento que eu tinha na faculdade, eu comecei a encaixar o Lego. Falei, agora eu entendi por que isso faz relação com isso, agora eu entendi por que o Ernesto falava do RP, de ter tudo integrado, sistemas integrados de gerência automática. Uma coisa óbvia, né? Por que eu vendo e além do time de venda saber que eu vendi, o time financeiro precisa ter um controle de contas a receber do que foi vendido? É um sistema integrado, precisa. Exatamente. A contabilidade precisa contabilizar que aquilo foi vendido, que baixou um estoque e que agora gerou um contas a receber no ativo. Exatamente. Então, isso aí na verdade, me capacitou, inclusive, nas entrevistas, quando eu conversava com as pessoas, porque naquela época a gente conversava muito com o cliente final, e eles falavam assim, você fala a nossa língua, você não fala informatiquês, porque isso me gerava confiança e credibilidade no trabalho. Então, em cima disso, na Indiana eu fiquei mais de 20 anos. Né? Na Indiana, aí eu tive a sorte também de ter um mestre como presidente da companhia, que foi, durante muitos anos, o Guilherme Afif Domingos, que hoje é o atual secretário do Estado. Ele era o presidente da companhia e ele me chamava de menino. Ele falava assim, menino, nós temos que fazer essa companhia crescer, porque a seguradora já estava na terceira geração e normalmente, né, da segunda para a quarta já são poucas e vão fazer essa companhia crescer. Eu falei, Guilherme, a gente tem tudo para crescer. A gente precisa fazer tudo de uma forma completamente diferente do que o mercado faz. E a primeira coisa foi que, naquela época, uma seguradora levava 15 dias para emitir uma apólice. E nós fizemos um sistema para emitir em 3 minutos. Totalmente integrado, sem passar na mão de um técnico, sem passar na mão de ninguém, só com regras de negócio, tudo dentro do sistema. Isso foi uma revolução, uma revolução. Você emitia a apólice de seguro remotamente, à distância. Isso, eu estou falando antes do Banco do Milênio, eu estou falando de 1995, 96. Isso deu tão certo, e o Guilherme, com a sua perspicácia, ele falou, cara, nós vamos fazer algo diferente. Vamos pegar esse sistema e vamos vender dentro de concessionárias, seguros de automóvel dentro de concessionárias. E aí a ABRAC foi a nossa primeira parceira, que é a Associação Brasileira das Concessionárias Chevrolet. Em um ano, nós implantamos em 100 concessionárias. Então, você ia tirar o carro da concessionária, você já saía com o seguro na hora. Isso não existia. A concorrência não entendia o que estava acontecendo. Quem era... A pergunta dos gringos era Ruiz Indiana. Quer dizer, quem são esses caras? De onde surgiu? Né? E a gente tinha um lema que era assim, o nosso sistema tem que ser anywhere, anytime, any device. Eu tenho que emitir a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Porque na época depois do bug de milênio, obviamente a gente reformulou todos os sistemas, reestruturamos, fizemos evoluções tecnológicas e aí nós viramos uma companhia modelo. Nós éramos uma companhia redondinha, nós crescemos na época 10 vezes, inclusive eu tenho isso como case no meu livro. Eu tenho um livro que chama Planejando Ser Pego de Surpresa.
E esse livro, um dos capítulos, eu conto essa história real, justamente para aquilo que você falou, para dar engajamento para as pessoas entenderem que é possível, e hoje muito mais, né, com as tecnologias de hoje, é incomensurável, não dá nem para comparar o que você pode, o poder que você tem na mão de fazer. E aí a gente implantou, de uma forma resumida, a GM foi um sucesso. Aí, Simonato, as outras batiam na nossa porta. Nós fechamos com Chevrolet, Peugeot, Renault, Citroën, a PSA com o banco. E, resumindo, mais de 4.000 pontos de venda vendendo seguro remotamente no Brasil. Isso não existia. Foi uma revolução. A velocidade foi tanta que, naquela época, as regras de seguro, eu vou resumir, né? Pessoal, se tiver alguém de seguro aqui, me desculpe o resumo, mas, a grosso modo, uma empresa só poderia vender 3 vezes o seu capital próprio. Era uma regra de solvência. Então, se a minha empresa vale 10, o máximo de risco que eu posso ter é 30. Então, nós começamos a vender tanto que aí, por mais que gerasse lucro, eu não tinha condições, o próprio lucro em si não gerava a demanda que a gente estava vendendo. E aí o Guilherme foi atrás de parceiros. De novo, mais uma vez, nós nos deparamos com o Bradesco. Então, aí o Banco Bradesco falou assim, eu vou investir nessa seguradora. Por quê? Porque eles têm processo, têm pessoas e têm tecnologia. Aí o banco não pode comprar, não podia se associar à seguradora, mas o Bradesco tinha a sua seguradora. Então, nós fizemos a parte jurídica, vamos falar assim, foi a seguradora Bradesco comprando... Que é um outro CNPJ. Que é um outro CNPJ, comprando 40% da Bradesco. Da Indiana. Comprou 40% da Indiana. Ato contínuo, o Bradesco falou assim, escuta, não dá para a gente usar esse sistema, nós queremos quebrar um paradigma, porque existe o pessoal aqui que entende que financiamento de veículo tem que ser feito na agência bancária. E como vocês têm esse tique de quebrar paradigmas, vamos fazer um piloto, vamos trazer para o Brasil, na época a gente trouxe o F&I, que era Financial Insurance. Então, nós trouxemos esse conceito de fora, desenvolvemos todo o front-end, era da Indiana. Então, o sistema era do Banco Bradesco, mas desenvolvido por nós, o front-end. A gente fazia todos os cálculos de leasing, CDC, parcelamento, transferia isso lá para a Cidade de Deus. Cidade de Deus fazia a avaliação do negócio e devolvia para nós dizendo o seguinte, esse contrato está aprovado, está reprovado ou merece alteração. E aí, a partir daí, começava a fazer o jogo. Nós fizemos isso, foi um sucesso, foi uma outra quebra de paradigma, o Bradesco vendendo o contrato de CDC na ponta, dentro da concessionária. Então, agora, olha que legal, e nessa época a gente não tinha experiência do cliente. Né? Era coisa mais de fazer, né? Mas a experiência do cliente era ótima, porque ele entrava na concessionária para comprar um carro. Ele sentava para conversar com a menina. Essa mesma menina, ela já estava treinada e orientada para passar os parâmetros, para fazer o seguro de um lado, financiamento do outro. Aí ela chegava com tudo pronto. Eu sempre pensei nisso. Você tem um cliente que vai construir uma casa. É óbvio que nessa casa ele vai precisar de um vidraceiro, de um marceneiro, de um marmoreiro, de um gesseiro, de um jardineiro. São vários outros serviços acoplados ao mesmo cliente. Numa concessionária, a mesma coisa. Mesma coisa. Esse cara vai sair dali, ele tem que colocar o carro no seguro. Se ele não tem o dinheiro, ele vai precisar financiar. Por que não oferecer tudo já ali para ele? Ali, na hora. De uma forma prática, bem desburocratizada, foi um sucesso. Aí a família Fife optou-se que eles queriam parar, se aposentar. Isso na terceira ainda ou já na quarta geração? Não, na terceira. A quarta, hoje, inclusive, eu já prestei consultoria para a quarta geração, mas todos são corretores de seguro, não tem seguradora. Eles preferiram trabalhar no balcão de corretagem. E aí o Bradesco falou assim, olha, a gente faz o que vocês quiserem. Nesse período, a Liberty Seguros era uma outra seguradora que
muito forte, americana, com sede em Boston, falou assim, olha, nós queremos crescer aqui, crescer de uma forma rápida e comprar a Indiana é uma boa opção. E aí a Indiana foi adquirida pela Liberty. Então, de novo, aí foi um projeto que eu participei que me dá muito orgulho, porque era um projeto que a gente chamou de recorte e cola. O presidente da Liberty falou assim, eu quero o melhor da Indiana com o melhor da Liberty, vocês vão recortar, juntar e colar isso e vamos fazer uma nova seguradora. Então, foi um projeto que levou 50 mil horas de trabalho. Esse projeto ele era para ser feito em 2 anos, a gente conseguiu entregar em 18 meses. Foi muito bacana mesmo. Então, foi um projeto onde eu tive a chance de contribuir bastante, né? Aprendi bastante também com outros sistemas da seguradora, da Liberty. E aí foi um projeto bem bacana. Depois desse projeto, eu fiquei um período voltado mais para o mercado de crédito no Brasil. Tá. Eu saí de... Nessa fase, você trabalhando para alguém ou já na sua empresa? Não, até aí tudo trabalhando... Em outras consultorias ou CLT, não, tudo CLT. Isso. Eu era diretor da Indiana, era diretor da Liberty. Tá. E aí de lá eu fui para vice-presidente do grupo Multicrédito. Ok. Aí no grupo Multicrédito, o que aconteceu? Era uma novidade para mim, porque eu conhecia crédito no sentido de consumidor, mas nunca tinha atuado como crédito, mas existem algumas similaridades com o seguro. Então, naquela época, a gente tinha um sistema de fazer... Já era fazendo com análise de crédito com redes neurais. A gente já trabalhava com redes neurais nessa época, para fazer avaliação e garantia de cheque, porque quem não sabe, cheque já foi um meio de pagamento muito utilizado no país, né? E o cheque, nessa época mesmo, ele já não era mais um meio de pagamento, ele era um meio de financiamento não burocrático. Então, você ia fazer uma viagem lá para a Disney, estou falando isso, casos reais. A menina da agência já estava treinada e falou assim, olha, paga em 10, 12 cheques e aí você consome o seu limite de crédito lá no parque. Você não precisa comprar com a viagem. Então, você pegava um talão de cheque, ia atrás, onde é que está esse talão de cheque, né? Porque ninguém mais usava cheques naquela época, mas tinha cheque ainda. Então, você fazia o pagamento e a gente falava para o lojista, olha, eu sou tão bom em análise de crédito que se esse cheque voltar, eu te pago. Então, olha o desafio e a responsabilidade do sistema de garantir que quem estava dando aquele cheque tinha lastro, tinha valor e que o lojista poderia fazer sua compra de uma forma tranquila. Então, voltou o cheque sem fundo, não tem problema. Ele pegava o cheque, botava no malote, mandava para São Paulo, eu reembolsava o cheque e aí a gente tinha uma outra empresa para fazer a recuperação. Obviamente, esse sistema ele caiu em desuso, mas a gente pegou toda essa tecnologia e aí a gente fez o que a gente chama de crediário garantido, que foi um boom fenomenal. Por quê? Eu não tenho os números atualizados hoje, Simonato, mas naquela época, 30 milhões de pessoas eram não bancarizadas. Uau! E consumiam. Então, eu tinha que dar crédito para a classe C e D. Então, você imagina o nosso desafio, até porque eu tinha esse lado de dar o crédito, conceder o crédito, mas se ele não pagasse o crediário, eu tinha que pagar as prestações. Sim. Então, era um processo bem desafiador. Nós fizemos esse sistema do crediário e a empresa deve estar funcionando, acredito que até hoje, sem problemas. Depois disso, sim, eu comecei a me envolver através de trabalhos pessoais, já na minha empresa, como consultoria. Aí eu fui trabalhar numa corretora de seguros, na Punch. Já nas suas coisas pessoais? Já, como meu primeiro cliente. A Punch, voltei para o mercado de seguros. E aí, Simonato, tem uma coisa que eu acabei não falando, que ao longo de todo esse fluxo de trabalho,
tem 3 coisas que eu acredito muito, que é pessoas, processos e tecnologia. E dentro desse segmento, eu tive também a sorte de conhecer uma outra pessoa, era um senhor já, era o Carlos Valdesuso, onde eu aprendi a fazer planejamento estratégico. Então, Simonato, isso para mim foi primordial, fazer planejamento estratégico das empresas. Eu conduzi diversos... E que a sua base da administração de foi administração, fundamental, mais a tecnologia. E eu vou falar uma frase aqui que pode assustar algumas pessoas, mas toda empresa, o ciclo de vida de toda empresa é igual ao ciclo de vida de um ser humano. A empresa nasce, ela cresce e ela morre. Aí você fala assim, pô, mas toda empresa? Toda empresa. É só a gente analisar. Mas então, onde é que está o nosso papel como gestor? Imagina, Simonato, uma parábola, tá? Então, quando eu digo que a empresa nasce, assim, a empresa está na fase do namoro. Então, ideação. Ideação, está no namoro. Eu sou um sonhador, que nem eu sento aqui com você, vamos bater um papo, eu quero fazer uma empresa assim, assim, tal. Aí você fala e acontece. Se não acontece, ela já morre na origem. Não, aconteceu. Aí ela vai para a fase da infância. E na fase da infância, é uma empresa totalmente voltada para vendas. Tem que vender, 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 vender. Por quê? É aquele negócio. Falta caixa, falta estrutura, falta pessoas, falta treinamento. Primeiro progresso, depois ordem. Exatamente. Primeiro progresso, depois ordem. Aí, vamos imaginar que ela passa para o terceiro estágio, que, por incrível que pareça que eu vou falar, quase todas as consultorias que eu presenciei, que eu executei, estavam nessa fase, que é a fase do toca-toca. O que é a fase do toca-toca? A fase do toca-toca é onde o fundador, ele, primeiro, depende 100% do fundador. Se o fundador não tiver, a empresa não vai para frente. Segundo, ele muda de ideia como quem muda de camisa. Então, ele está fazendo hoje, óbvio, não vou falar aqui, mas são casos reais. Tinha uma corretora de seguros, aí passa um final de semana, ele chama lá o board dele e fala, gente, agora nós vamos... Eu estava vendo aqui, o mercado imobiliário está crescendo, então nós vamos montar aqui uma construtora, vamos fazer casa popular. Aí os caras, mas como? Mas nós não entendemos nada disso. Então, a fase de toca-toca é uma fase bem complicada. Bem complicada. Bem complicada. Você que está nos assistindo aí, alguma dessas fases faz sentido para você? Já vivenciou? Coloca aqui no chat, você que é conselheiro, está vivenciando isso em alguma empresa? Você que é empresário, se também quiser compartilhar aqui em que momento a sua empresa está, coloca no chat para gente. É isso aí. Dentro dessa linha, o próximo passo é a adolescência. A adolescência é onde o dono, o fundador, ele precisa abrir mão do comando. Não do comando é que assim, que depender só dele. Porque do operacional. Do operacional. Porque quando ele morre, aí na adolescência, a empresa vai morrer. Por quê? Ele não preparou a equipe, ele não formatou processo, ele não formatou pessoas, ele não treinou as equipes. Então, essa fase, ela é muito complicada. Até porque nessa fase, o que acontece? Necessariamente, você tem que trazer pessoas de fora. E aí, quando você traz essas pessoas de fora, fica aquela coisa assim do nós contra eles. Pô, esses caras que estão vindo não entendem nada da nossa empresa. Eles estão com ideias que não são compatíveis com a nossa. E aí a estocada final, quando eles chamam o fundador, ele fala assim, mas eles não pensam como você. Mas é por isso mesmo que nós estamos aqui, é para não pensar, para a gente dar continuidade. Até que a empresa chega na plenitude. Então, gente, quando eu estou falando todo esse caminho, essa parábola, é que eu não tenho um slide aqui, mas depois, se alguém se interessar, fique à disposição. Eu gosto desse assunto, eu gosto de falar, porque isso ajuda, inclusive, os conselheiros a se posicionar. Porque o conselheiro, quando ele pega uma empresa que está na plenitude, ele tem que trabalhar de uma forma. O conselheiro, quando ele chega numa empresa que está no toca-toca, ele tem que trabalhar de uma outra forma. São outros problemas. Esse diagnóstico inicial,
quando se chega numa empresa, é muito importante, seja para um consultor como para um conselheiro. Muito, muito. Inclusive, nesse trabalho que eu faço, a primeira fase é o diagnóstico. Então, no diagnóstico, eu já identifico o que são problemas normais de problemas anormais. Problemas normais, a sua equipe interna resolve no tempo. Problemas anormais, você cai num labirinto sem saída e você precisa de consultoria externa para resolver isso. Alguém de fora precisa te falar que você está com esse problema. Na plenitude, está tudo funcionando. Então, qual que é o nosso desafio? Fazer com que o máximo de tempo da empresa fique perpetuando na plenitude. Por isso que nós temos empresas que têm 50 anos, tem empresas que têm 100 anos, tem empresa que tem 175 anos no mundo. Aí você fala, por que durou? Porque elas perceberam as mudanças, elas não foram contra as mudanças, elas conseguiram surfar na onda da mudança. Então, isso, nós, como papel de gestores, consultores, o nosso grande desafio é trazer a empresa até a sua plenitude e manter o máximo possível dessa parábola lá na plenitude. Esse é o grande segredo. Por isso que tem empresa que dura 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, porque na verdade, muitas empresas não conseguem nem chegar na plenitude. Né? Se a gente analisar os números, a gente vai perceber que muitas morrem ao longo do seu caminho, ao longo da sua jornada. Mas mesmo passando por essa análise da plenitude, você tem depois a fase da burocracia, aí é porque o status quo está montado, as pessoas já não querem fazer mudanças, elas não querem onda, elas querem um mar tranquilinho, porque a empresa está ganhando, está tudo funcionando, e eu não quero mudar. E aí é que a gente começa a chamar o declínio. Então, vem para o declínio, automaticamente as pessoas boas que têm as ideias, elas não são ouvidas, porque as empresas não querem mais fazer mudança, e automaticamente a gente vem efetivamente para a morte e o fechamento. É curioso você falar isso e esse ciclo, porque muitas pessoas têm a impressão de que uma empresa fecha porque o dono, o fundador, não preparou um sucessor. E coloca todas as fichas do motivo para uma empresa fechar nessa falta de processo de sucessão. Mas num mesmo dono, durante a gestão dele, que pode ser de 10, 20, 40 anos, todo esse ciclo pode acontecer. Sim. Até o fechamento. Até o fechamento. Basta o fundador estar aberto e ter um consultor ou ter um conselheiro que mostre para ele que ele precisa mudar. O que precisa ficar claro aqui é que ninguém é contra fundador, muito pelo contrário. Ele tem que entender que aquele ímpeto que ele teve, aquele empreendedorismo que ele teve no passado, onde dependia 100% dele para a coisa acontecer, quando a empresa cresce, não dá. Você imagina, você vai crescendo, você cria... Hoje você tem uma sede... Microgerenciamentos, não tem como. Você tem uma sede, depois você tem uma filial, você tem num país, aí você vai para outro estado, outro mundo. Quer dizer, a coisa precisa ser compartilhada, né? Tem que se fazer a parte da democracia do poder. Você não pode ficar com o poder só com você. E acho que isso, às vezes, impede muito até como a formação do fundador, como é que ele se preparou para isso, né? Porque abdicar do poder, são poucos que abdicam de uma forma natural e, se a gente for trazer para a história, né, fazer monarquia sem uma guerra, né? Eu, até hoje, o único rei que eu conheço que abdicou sem monarquia foi o rei Juan Carlos, na Espanha, que ele percebeu que ele precisava abrir mão e a coisa aconteceu sem precisar ter nenhum tipo de revolução. Nas empresas que você costuma prestar consultoria ou mesmo aconselhamento, hoje, qual o cenário mais comum que você vê? Uma empresa que está passando por um processo ou que precisa passar por um processo de sucessão, empresas onde não tem sucessores e o dono está naquele dilema, vou contratar profissionais para tocarem um negócio no meu lugar, ou empresários que estão pensando em vender as suas empresas? Eu diria para você que eu tenho dentro desse cenário que você colocou, eu tenho um principal que é a sucessão. Eu encontro muito essa coisa
de querer até forçar a sucessão, sabe? Isso é ruim. Eu tenho situações, eu tenho clientes onde o fundador, ele entende assim, pô, mas o meu filho tinha que tocar meu negócio, sabe? Eu fiz isso para ele. Mas espera aí, você não conversou com ele, você precisa entender. Então, essa questão acontece muito, e aí acaba acontecendo muito brigas de família, né? E a sucessão necessariamente não precisa ser para os filhos, né? Pode ser para a esposa, irmãos e assim por diante. E eu encontro muito também de deixar a coisa arrumada para poder fazer venda. Mas o que mais... o maior desafiador hoje, Simonato, é o ritmo das mudanças. O ritmo das mudanças. Mudança é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir, né? A única certeza na vida que a gente tem é a mudança. O que acontece é que, graças à tecnologia, as mudanças vêm ocorrendo de uma forma muito rápida, muito rápida. É inimaginável. Se a gente, nós, inclusive, a gente... 40 anos atrás, o que a gente sabia, hoje não vale nada. Literalmente não vale nada. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque isso é muito importante. As pessoas que estão nos assistindo, né, profissionais com 30, 40 anos de experiência e que agora decidiram, então, virar essa chave para o mundo dos conselhos. E aí chegam aqui na Board Academy com essa expectativa. Olha, eu sou formado nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Não vou dizer tudo, mas parte disso que você fez no passado, hoje, infelizmente, não vale mais nada. O que adianta eu ter sido no passado um ótimo datilógrafo? Exatamente. Ser uma secretária que fazia lá passava o fax. Passava o fax ou fazia taquigrafia. Ou seja, ser um especialista em algo que não precisa mais, não resolve nada. Então a gente tem que ter esse passo também de humildade, de continuar aprendendo, continuar evoluindo. E aí, só pegando o gancho, está muito na moda agora, né, da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, realmente, ela veio para quebrar vários paradigmas. Só que as pessoas confundem muito a inteligência artificial, e aí eu vou colocar meu pitaco, com o ChatGPT, que não é isso. Para você usar uma inteligência artificial dentro do seu negócio, você tem que ter um projeto onde a primeira coisa básica são os seus dados. Existe uma máxima que é assim, garbage in, garbage out. Ou seja, se você tiver lixo na entrada, você vai ter lixo na saída com a melhor inteligência artificial. Então, você precisa se especificar, detalhar melhor o que você quer, qual o seu problema, qual é a sua dor. Não é porque agora todo mundo está falando de inteligência artificial que você tem que implementar a inteligência artificial para qualquer coisa. Você não pode cometer aquele erro do marceneiro que ele só tem o martelo, então para ele parafuso é prego. Não é. Parafuso é parafuso, prego é prego. Então existem soluções que podem e devem ser utilizadas como inteligência artificial e existem coisas que você pode usar como os sistemas tradicionais. Cada um tem a sua característica. E aí, uma dica, né, como você falou de evolução, eu estou fazendo um curso agora de gestão de projetos de inteligência artificial. Por quê? Gestão de projetos da forma convencional que a gente aprendeu não se aplica para gestão de projetos para inteligência artificial. Não dá para você fazer um paperzinho, botar um stick lá dentro do teu projeto, do seu Kanban lá, fazer um modelo. Espera aí, isso vai ter que fazer... Não dá para fazer em 2 sprints. Vai chegar daqui 4 sprints, o cara vai perguntar, o que vocês fizeram? Não fizemos nada, nós estamos preparando os dados. Então, até a forma de gerir projetos de inteligência artificial é diferente. Então, existem vários cursos. Eu estou, graças a Deus, terminando o meu curso essa semana, coincidentemente, e espero que, em breve, eu consiga também poder atuar e colaborar com as empresas de uma forma inteligente de implementar a inteligência artificial nos seus negócios. Muito bom esse ponto que você trouxe. Ele me remeteu a um outro que aconteceu um pouco ali, talvez antes da pandemia,
que eram as empresas com esse modismo da inovação, de empresas tecnológicas, de empresas criativas e, por que não dizer também, diversas, que na verdade colocavam lá meia dúzia de puffs, uma mesa de ping-pong, pintavam uma parede de amarelo, outra verde, outra rosa e se diziam inovadoras. Inovação não tem nada a ver com isso. Nada a ver, exatamente. E a inovação, a primeira coisa quando você vai inovar é você tem que... O que eu trago de benefício? Que produto eu entrego melhor? Que serviço eu presto melhor? O que eu reduzo de atividade? O que aumenta a minha eficiência? Aí sim você está falando de inovação. E não simplesmente inovação por inovação. Modismos, né? Modismos. E você encontra aí por aí nas empresas que você tem participado mais empresas que estão, digamos, atrasadas tecnologicamente ou empresas que já deram alguns passos, mas talvez até se atrapalharam e deram passos desnecessários. Vou dar um exemplo aqui. Você falou que trabalhou na Siga, que virou Microsiga, que virou TOTUS. Eu trabalhei como usuário, né, da Microsiga e como cliente, né? E justamente no processo de ter virado TOTUS. Então eu usava o Microsiga, nem lembro o número, 3, 6.0, não sei o número. E depois a gente foi para o Proteus, né? Que era o sistema da TOTUS. Legal. O sistema nos atendia muito bem na empresa que eu trabalhava naquele momento. Eu fui para uma outra empresa atuar que era menor do que a empresa que eu atuava anteriormente. E ela usava SAP. Porém, nitidamente, ela não precisava do SAP para o que ela tinha de necessidade. Tá? Aquela história de ter uma Ferrari para andar numa rua de terra. Né? Então, minha pergunta para você é nesse sentido. Você vê empresas mais despreparadas tecnologicamente ou empresas que, no afã de querer ser tecnológica e usar todos os recursos, estão atropelando as coisas e tem mais coisa do que precisava para o porte dela, pela complexidade dela, e acaba não usando da forma adequada aquilo que ela acabou adquirindo? Eu diria para você assim, nós tivemos algumas fases de tecnologia, né? A gente teve uma fase, quando eu comecei a trabalhar, porque o computador, lembra que eu falei, o computador é caro, não dá para a gente comprar. Guarda essa frase. O computador é caro e não dá para a gente comprar. Aí a gente usava block time, ou seja, eu ia lá e eu pagava por hora de sala. Aí, o que aconteceu? Veio os mini computadores. Aí você faz a evolução. Aí veio os microcomputadores. Aí todo mundo, aí começou a ter rede. Aí cada um começou a ter o seu sistema próprio, o teu site, a sua infraestrutura dentro da sua empresa. Aí, de repente, veio a nuvem. O que é a nuvem, Simonato? Esquece a tecnologia. A nuvem é o que a gente tinha há 40 anos atrás, quando a gente não tinha dinheiro para ter um computador. Hoje, ninguém tem dinheiro para ter a nuvem. E aí você vai para Google, AWS e assim por diante. Então, e compra o espacinho. Ou seja, a gente, quando acaba ficando velho, a gente consegue ver que até na evolução da tecnologia, você consegue fazer analogias que fala, caramba, mas, eu estou comprando um espaço daquilo. Óbvio que com outras questões de segurança, de integridade, de qualidade, de resposta, SLA, tudo isso está embutido. Mas eu já vi algumas empresas, respondendo o que você falou, que voltaram. Tem muita empresa que voltou para ter o CPD próprio. Por quê? Porque não conseguiu bancar os custos. É muito caro se você não souber administrar. Sabe aquela coisa? Me dá mais um pedacinho aqui. É lógico que eles vão te dar um pedacinho. Me dá mais um pedacinho aqui. Ele vai te dar o infinito, o que você precisar. Depois a conta chega. Sim. E aí só uma dica também. Isso é muito importante para quem está fazendo projeto de inteligência artificial. Inteligência artificial, gente, trabalha-se com dados. E dados têm que ser armazenados e trabalhados. Quando você vai fazer um trabalho desse, quando você vai criar um modelo, quando você precisa ter computadores extremamente, vou dizer a palavra parrudo, né? Mas potentes, né? Para poder processar toda aquela quantidade de dados. Então, você também tem que saber, dentro do seu projeto,
mostrar isso. Então, isso aí é um fator crítico de sucesso para ver se realmente você precisa fazer o uso inteligente da inteligência artificial. Você falou das nuvens, né? E é engraçado porque eu não sei nem de onde que veio essa expressão, tá nas nuvens, né? Todo mundo, onde que é essa nuvem, não sei o quê. Mas hoje, tecnicamente falando, pela sua experiência, toda empresa deveria, é recomendável que toda empresa leve os seus dados para as nuvens por uma questão de proteção de dados, de segurança, de agilidade, de custo, ou não? Isso depende do porte da empresa, da complexidade dela. Olha, eu acho que depende do porte da empresa, depende da complexidade, até porque hoje a coisa está tão complexa que às vezes hoje você já não tem uma nuvem, você tem um multi-cloud. Porque imagina o seguinte, você joga tudo na AWS e acontece alguma coisa. O que você faz? Qual é a tua redundância? Você não pode ter, hoje, as multi-clouds, você tem na empresa A, na B, na C, e elas se interagem entre si, porque se cai aqui, você tem outro ponto funcionando. Então, além dessa redundância que a gente sempre teve, essa preocupação com as questões de infraestrutura, hoje você precisa ter também com o seu negócio. Então, você tem que ter redundância nesses ambientes também. Bacana. Você como um empresário hoje, né, no ramo de consultoria em tecnologia, quando uma empresa te chama, ela normalmente chama para resolver que dor? Quais são as principais dores que levam uma empresa a contratar os serviços da... Como que é o nome da empresa? Tagar Informática. Tagar? T-H-A-G-G-A-R. Tagar Informática. Tagar Informática. Normalmente, a empresa me chama para fazer um planejamento estratégico. Tá? E a partir desse planejamento estratégico, a gente deriva para as outras atividades. Então, falando de uma forma bem resumida, o planejamento, a gente trabalha com a primeira fase, que é o diagnóstico. Esse diagnóstico é onde a gente vai extrair as dores do cliente. Ou seja, é nessa hora que eu vou falar de problemas de infraestrutura, problemas de pessoas, problemas de processo, problemas de produto. O que está pegando? Qual é a dor? E essa fase do diagnóstico é a fase mais importante que eu consigo tirar da equipe, das pessoas que foram selecionadas a dedo, que são pessoas chaves dentro da estrutura para participar. Então, essas pessoas colocam tudo isso para fora. São entrevistas? Não, são dinâmicas numa sala fechada, normalmente de 15 a 20 pessoas, não mais, não menos. Eu trabalho de 15 a 20 pessoas, de todas as áreas. Tem que ter gente de RH, tem que ter gente de estoque, faturamento, informática, todo mundo. E lá não tem papas na língua. É para falar mesmo, porque todo mundo tem um objetivo comum, que é resolver o problema. Então, o diagnóstico é uma fase bem importante desse processo, dessa metodologia que eu uso. Uma vez que o diagnóstico está feito, aí nós vamos fazer o que eu chamo da visão. Então eu estou aqui, tenho esses problemas, mas eu quero chegar na visão. Tá bom, o que você vê para a sua empresa? E essa empresa, a gente sempre trabalha com um universo não inferior a 5 anos. Então, o que você quer? Aonde você quer chegar com a sua empresa daqui a 5 anos? Eu quero resolver tal problema, eu quero ter tal produto, eu quero penetrar em tal lugar, eu quero abrir tal filial. Então, tá bom. Então, nós estamos chegando em 2 consensos. Eu sei o diagnóstico e sei onde você quer chegar. A partir disso, a gente vai traçar as missões, ou seja, que é o plano de ação para chegar ali. Então, imagina uma seta que ela vai fazendo curvas. Por quê? Entre a visão, entre o diagnóstico e a visão, entre o que eu sou e o que eu quero ser efetivamente, existe o que eu chamo de opor-ameaças. O que são opor-ameaças? São oportunidades que, se você não aproveitá-las, elas viram ameaças para o seu negócio. E aí a gente define, a gente senta, porque em função do segmento, do mercado, a gente vai avaliar ou por ameaças políticas, ou por ameaças financeiras,
ou por ameaças administrativas e assim por diante. A gente tem uma série de oportunidades e ameaças. Então, a gente define essas ou por ameaças e, em cima disso, a gente vai desviando dessas ou por ameaças para chegar efetivamente na visão. Em cima, imagina duas linhas imaginárias fechando como se fosse um tubo, que são os valores. Que são valores? Aqui no caso, valores é o que você está, até onde você está disposto a abrir mão de alguma coisa, né? Então, vamos dizer assim, eu quero ser rico. Então eu vou assaltar um banco. Não, eu não vou assaltar um banco, isso está fora dos meus valores. Então, aqui eu estou falando de valores da empresa, até onde ela quer abrir mão de alguma coisa para obter aquela visão. Basicamente, a gente trabalha dessa forma, depois tudo isso é coletado, discutido. Normalmente isso eu faço normalmente num final de semana, numa sexta, sábado e domingo, onde eu crio esse grupo de trabalho. Em cima disso... O dono da empresa participa disso? Muito. Mas ele, de certa forma, não intimida as pessoas que estão no grupo? Não intimida, a gente tem regras, tem técnicas, tem multa, a gente tem pagamento de multa. Ou seja, eu tenho o poder de multar, eu mesmo já multei vários presidentes. Já teve situações que eu pedi 5 minutos no intervalo, chamei o dono e falei assim, olha, assim você está complicando, porque você não está deixando as pessoas falarem. Você está me pagando para fazer com que as pessoas falem. Então, já aconteceu. Nem tudo são mar de rosas. Então, você tem que ter esse discernimento e falar assim, ouve, deixa as pessoas. Eu tenho um caso muito legal, é um exemplo bem cotidiano, mas no meio de um planejamento estratégico, uma gerente levantou e falou assim, você vê que é um processo antigo, fumar na sala da informática me atrapalha. E aí o presidente da companhia ouviu aquilo e falou, eu não sabia disso. Porque tem gente que fuma, né? Gente, um dia já foi possível fumar nos escritórios. São coisas que aconteciam. E aí o que aconteceu? O RH fez um plano, Simonato, e pagou para todos os funcionários que queriam parar de fumar. E 50% dos funcionários pararam de fumar. Graças ao quê? A um insight onde a pessoa se sentiu livre para poder falar. Então, essa questão do planejamento estratégico, eu diria que ela é fundamental. Às vezes, eu faço planejamento estratégico para a empresa como um todo, e às vezes eu já atuei também em planejamento estratégico por áreas. Então, você que está me ouvindo, você tem uma dor na área de tecnologia, a gente faz o planejamento estratégico somente para a área de tecnologia. Eu estou com um problema específico na área de vendas, a gente faz o planejamento estratégico somente para a área de vendas. Agora, eu quero reformular minha empresa como um todo, eu quero me reposicionar com relação à marca, produto, qualidade, a gente também atua na empresa como um todo. Você diria que esse trabalho é um trabalho que também é possível fazer quando um conselheiro entra numa empresa nova? O tal do onboarding desse conselheiro, ele pode adotar esses mesmos passos? Pode. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o conselheiro, com isso, ele ganha o que eu costumo chamar de aquisição de competência. Então, de uma forma muito rápida, muito dinâmica, você tem uma radiografia muito rápida da empresa. Então, isso te dá condições de você começar a atuar e ter resultados de uma forma mais rápida. Legal. Você que está nos assistindo aí, então, já viu aqui quantos insights o Reinaldo compartilhou conosco em relação à sua carreira. Está tomando nota? Do que você mais gostou até agora? Coloca aqui no chat pra gente, de onde você está falando e o que você mais gostou de ter ouvido aqui até esse momento. Se tiver alguma pergunta, deixa pra gente também. Reinaldo, caminhando aqui para o nosso final, já estamos falando aqui há quase 1 hora. O tempo passa, o tempo voa, né? Agora, tinha até uma vinheta, né? Não vou falar a vinheta inteira porque não quero dar ibope para ninguém, mas tinha uma vinheta que dizia que o tempo passa, o tempo voa. E é verdade, o tempo voa, especialmente quando a conversa é boa. E você pode ter certeza que, nesse pouco tempo que a gente conversou aqui, você trouxe insights valiosos, um roadmap que vai ajudar muitas pessoas, sejam aqueles que atuam ou querem atuar como consultores, como também nosso foco aqui,
que é a formação de conselheiros, né? Tantos board members que estão nos assistindo e também aqueles que estão nessa indecisão. Sou executivo, qual o próximo passo da minha carreira? Vou ser consultor, que é uma possibilidade, vou ser conselheiro, vou atuar de alguma outra forma no mercado do conhecimento, no compartilhar aquilo que eu aprendi ao longo da minha trajetória para ajudar outros, especialmente empresas e empresários. Como você vê a questão tecnológica para os próximos, como você falou, 5, 10, 15 anos aí pela frente? Olha, eu acredito muito, principalmente no universo de 5 anos, o poder computacional de processamento. Eu acho que isso vai agilizar muito. O uso de inteligência artificial para todos os segmentos. A gente já viu que é possível fazer coisas maravilhosas com... É pena que a gente, como você falou, nosso tempo já está acabando, porque eu estou, na verdade, me apaixonando por esse tema de inteligência artificial. Né? São 7 áreas de atuação que você pode ter com inteligência artificial, então acredito muito isso na inteligência artificial. Acredito bastante no IoT das coisas, que é a internet das coisas. Internet das coisas. Isso vai mudar muito, vai revolucionar muito, né? De você embarcar tecnologia no corpo, né? Por acaso eu tenho aqui o meu relógio, aqui eu vejo meu batimento cardíaco, se meu ataque cardíaco está funcionando, se eu estou tudo bem, se durante recebe um e-mail, recebe um aviso. Por acaso, me deu aqui 97 batimentos por segundo, ou seja, por minuto. E vai ser assim, a gente tem que estar em constante mudança. E se aperfeiçoando. Não dá para a gente achar que a receita do passado é a garantia do futuro. Não dá, infelizmente ou felizmente. Eu, como sou um inquieto por natureza, né, conforme você viu desde os meus 14 anos, eu tenho que estar sempre aprendendo, preciso estar sempre me movimentando. Então, para mim, pegando a frase que eu falei, é uma oportunidade. Para outras pessoas vai ser uma ameaça. É verdade. E não sei se a gente tem mais tempo, só para encerrar, eu diria que nos dias de hoje a gente tem 2 tipos de empresa, as rápidas e as mortas. Então, a gente tem que ficar trabalhando para garantir que as empresas sejam rápidas nos seus processos, nas suas metodologias e, principalmente, se adaptar para o novo. E adaptar para o novo significa mudar coisas no ambiente interno e saber ouvir o ambiente externo. Isso, para mim, é uma coisa relativamente simples, mas extremamente difícil da gente estar fazendo e acompanhando dia a dia. Acho que essa seria a minha mensagem de encerramento. Fantástico. Tecnologia, só para quem é da área de tecnologia? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A tecnologia, quando eu comecei a trabalhar, era só para tecnologia. Só para quem era de tecnologia. Era até impossível de entrar dentro da sala, né? A sala era uma sala cofre fechada. Hoje a tecnologia é para todo mundo, né? A tecnologia é para quem quer. E a tecnologia no sentido... Você não precisa conhecer o que está por trás da tecnologia, você precisa saber usar a tecnologia. Eu vou dar um exemplo caseiro, né? A minha sogra tem 91 anos. E ela, todo dia, ela pega o celular dela, o WhatsApp dela, e ela manda. E para ela, isso é importante. Para ela, isso é o relacionamento. Claro. Ela manda mensagem para as amigas, recebe áudio, recebe vídeo. Simonato, 91 anos de idade. Então, tecnologia não tem idade. Do mesmo jeito que a gente pega os garotos, né, os bebês, com esses joguinhos no celular. Já assistindo ali um videozinho. Que esse pessoal já nasceu. A gente não nasceu na tecnologia, né? A gente foi, de certa forma, induzido a viver e trabalhar com tecnologia. Mas, hoje em dia, a tecnologia é para todo mundo. Se tem algo que é bem democrático, é a tecnologia. Muito bom. Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo conosco aqui, por essa aula, por esse bate-papo. Foi, sem dúvida alguma, de um valor inestimável para o nosso público. Tá? A você que nos assistiu, quero agradecer mais uma vez pela sua presença. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho, para que você seja então notificada sobre
outros episódios aqui do podcast Os Conselheiros, como também de outros conteúdos aqui da Board Academy. Se você quiser compartilhar esse conteúdo com pessoas que possam fazer sentido, nós agradecemos. Nós vamos então estar ajudando outras pessoas através do seu compartilhamento. Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta também. Quem quiser encontrar e te procurar para uma prestação de serviço, para uma parceria, para uma consultoria, para um conselho, te acha como? Olha, LinkedIn? No LinkedIn, é normal, é só digitar Reinaldo De Rico, pelo sobrenome não Reinaldo De Rico. De Rico. Ou pela empresa? Ou pela empresa. E no Instagram também. Também é Reinaldo De Rico. Tudo junto com 2 R. O De Rico é 2 R. 2 R's. E a empresa, confirma o nome? Tagar Informática. Tagar Informática. T-H-A-G-G-A-R. G-G-A-R. Tagar Informática. É isso aí. Muito bom. Obrigado a todos vocês. Obrigado mais uma vez, Reinaldo. E nós nos vemos, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.